Paz do Senhor, estou entrando aqui novamente, que eu estava aqui gravando o vídeo e simplesmente o celular caiu, né? Então, isso nós sabemos do que se trata, né? Mas Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, hoje eu deixarei aqui para vocês o versículo que está em Salmo 23, amém? O Salmo pastoral. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Amém? Nesse versículo do Salmo 23, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo de Davi também a todos os que aplica a Davi, também a todos os crentes, mas que tudo ele se aplica a Cristo. Cristo se apresenta ao mesmo tempo como a ovelha e como o grande pastor do seu povo, porque ele foi ressuscitado de entre os mortos para ser isso, ser Deus. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Outra vez, ele nos levará aos campos áridos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Só o Senhor podemos segui-lo ou podemos seguir outras coisas. Não podemos seguir os dois ao mesmo tempo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Claramente, a igreja não é o Salvador, a hierarquia religiosa não é o Salvador. Tampouco as regras e normas, mas sim, o Senhor é o nosso Salvador. Amém? Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. A cada vez que o pastor ia recuperar suas ovelhas, mas se ela saísse muitas vezes, o pastor, ao resgatá-la dos precipícios rochosos, tirava o seu cajado e lhe quebrava-lhe uma perna. Depois, com cuidado, ele enfaixava e a carregava no seu ombro, muito perto do seu coração. Ele a carregava até que a ferida fosse curada. Este é um símbolo de castigo severo. Naquela época, quando as ovelhas fugiam dos seus pastores, quando ela insistia em fugir, ele tinha que quebrar uma das pernas dela, da ovelhinha. Mas ele quebrava não por maldade, porque se ele fizesse isso, ela parava de fugir. Mas ainda assim, depois que ele quebrava a perninha dela, ele ainda tinha o amor de cuidar daquela ovelha. Ele cuidava dela, tão bem cuidado, até ela se recuperar. Assim é Deus conosco. Deus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Só que muitas vezes nós somos essa ovelha rebelde. Nós não queremos estar no caminho dele, nós não queremos ouvir a palavra dele e nem estar no caminho. E às vezes é preciso que Deus traga algum tipo de castigo para que nós aprendermos. O castigo de Deus não é o castigo para te levar à morte. O castigo de Deus não é aquele castigo para te fazer padecer. Não. Ele mostra lições de vida para que nós possamos aprender. Mas nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos o porquê. Mas Ele sabe todas as coisas. Se nós somos aquela ovelha teimosa,
Ele quer nos consertar. Ele quer nos trazer no eixo. E o eixo de Deus é diferente do nosso. Assim somos nós, pais e mães, com os nossos filhos. Nós não queremos consertar nossos filhos? Nós, pais e mães, se nós pudéssemos, nós não pegávamos os nossos filhos e amarrava dentro de casa para eles não teimar em fazer o mal ou errar lá na rua? Nós não queremos proteger nossos filhos de qualquer maneira? Assim é nosso Deus, Ele quer nos proteger. Ele quer nos ver bem. E para isso, muitas vezes, Ele traz o castigo, para que nós possamos parar, para que nós possamos frear. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Os poderes de escuridão, que constituem ataques poderosos de Satanás. Nós até podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas Deus está nos guiando das astúcias de Satanás. Satanás quer nos manter naquele vale, naquela escuridão. Ele quer nos manter distante dos caminhos de Deus. Mas Deus, Ele é o soberano. Ele tem mais poder. Satanás não consegue nos segurar tanto tempo, porque Deus está nos guardando. Porque ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós passamos dificuldade, ainda que nós soframos, ainda que nós choramos, ainda que nós perdemos tudo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que nesse versículo Deus está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. Por mais que você passe por sofrimento, por mais que você passe por provações, Deus é o seu refúgio. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é Satanás, porque Satanás quer te destruir, mas Deus não permite. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estes inimigos não podem tocar esta mesa preparada. Os nossos inimigos não podem se sentar à mesa conosco, porque a mesa é preparada para nós. O banquete de Deus é a nossa salvação. Unge minha cabeça com óleo. O óleo significa o Espírito Santo, que Deus possa nos ungir, nos encher com o Espírito Santo. Ainda que o meu cálice transborda, uma figura de linguagem que atue com abundância. Que as misericórdias de Deus caia sobre nós abundantemente. Que o Espírito Santo possa estar abundantemente nos enchendo de poder, nos enchendo com o poder do Espírito Santo. Que nós possamos estar ungidos para que nosso cálice transborde de felicidade, de mansidão, de humildade, porque é isso que Deus exige de nós. É isso que Ele quer de nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade nos dá os pastos verdejantes, as águas tranquilas, e a misericórdia nos resgata quando neciamente saímos dos caminhos da justiça. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Significa que Deus está nos falando que as misericórdias dele é que não deixa que nós fôssemos consumidos. Porque as misericórdias de Deus é tão grande sobre nossas vidas
que Ele ainda nos dá a oportunidade de justiça, a oportunidade de não sairmos do caminho dele, porque é isso que Ele tenta fazer conosco, não sairmos do caminho dele, que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor. E na casa do Senhor habitarei por longos dias. Contanto que o Senhor seja nosso pastor, podemos contar com tudo isto todos os dias de nossa vida. Olha só que maravilha. Que nós possamos estar nos caminhos dele, para que nós possamos contar com a sua justiça todos os dias. Que Deus, neste momento, possa te visitar, te levar misericórdia, te levar salvação, te levar libertação. Que nós possamos ser aquela ovelha obediente, para que Deus não precise quebrar nossas pernas. Porque apesar do castigo de Deus ser esse, para nos fazer parar, Ele tem misericórdia, para que nós possamos mudar sem precisar do castigo. Então, que nós possamos mudar e se entregar a Deus, estar nos caminhos dele, para que nós não precisamos conhecer o castigo dele. Porque Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é fogo consumidor. Que nós possamos viver na justiça de Deus e que nós não precisamos conhecer esse fogo consumidor, porque Deus é nosso Pai. Que Ele possa estar te guardando de todo perigo, toda cilada de Satanás. Que Ele possa te guardar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque Ele é Deus em nossas vidas. Deus é maravilhoso, que nós possamos louvar o nome dEle, santificar o nome dEle todos os dias. Guarda o Salmo 23. Sempre que vocês puder, leia, reflita nesse salmo, porque Deus é conosco todos os dias, Ele é comigo e com você. Amém? Que vocês possam ficar na paz, que vocês possam se agradar desta mensagem, que vocês possam guardar no coração e compartilhar. Compartilhe a bênção com mais pessoas. Que quanto mais você compartilhar, mais bênção vem em torno de vocês. Amém? Fique todos na paz.